hora de colocar a sua saúde em dia, é hora de aprender junto com a gente, é hora de colocar a mão na massa, anotar a receita e se preparar para a reviravolta que vai acontecer na sua vida se você colocar em prática o que você está aprendendo aqui junto comigo no programa Vida e Saúde. Você que já assiste alguns programas aqui, o Na Mira da Verdade e outros programas, sabe que Deus tem um plano especial para a sua vida. E esse plano também inclui o aspecto saúde. Então você aprende junto com a gente, mas saiba que isso é um plano de Deus para a sua vida. Porque Ele sabe que você vivendo melhor, você vai poder adorá-lo melhor. Você sabe que você vai poder se comunicar melhor com o Criador. E isso é tudo de bom. Por isso, existe o Vida e Saúde e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o envelhecimento, como evitar, mas a gente precisa entender alguns aspectos, o envelhecimento corporal em geral. A gente também vai falar um pouquinho sobre obsessão pelo corpo perfeito e tem Saúde Brasil aqui no programa Vida e Saúde de hoje. E eu quero convidar você para acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Lá você tem acesso a tudo que a gente passa aqui no programa Vida e Saúde, programas anteriores, culinárias, dicas de exercício que você pode fazer em casa e muito mais. Você pode compartilhar o nosso link e também você que já costuma ver o nosso programa na íntegra e ainda quer mais conteúdo exclusivo, você pode acessar vidaesaude.tv e lá sim tem mais material todo disponível para você na hora que for mais conveniente. Vida e Saúde é isso aí, a gente quer facilitar a sua vida, a gente quer fazer um programa cada vez mais próximo da sua realidade e você adapte aquilo que não está fora do seu alcance para que você consiga sim alcançar um pouquinho mais de conhecimento e de prática na área da saúde. Agora eu converso com a Cristiane Keffler, ela é dermatologista. Tudo bem? Tudo jóia. Prazer recebê-la aqui, Obrigada. viu? Prazer é meu. Continuamos então o nosso papo sobre envelhecimento e como é importante, a gente tem visto aqui, né, como é importante a gente se cuidar e criar uma consciência mesmo do que é necessário fazer. Às vezes são medidas simples que fazem toda a diferença. Sim, muitas vezes nós nos preocupamos com a aparência externa, mas nós temos que preocupar como um todo e a prevenção é o primeiro passo. Nós temos sempre que buscar a prevenção para ter um objetivo concluído, né? É isso aí. Olha só, vamos dividir então, como a gente vai falar de envelhecimento corporal, vamos pensar assim, primeira parte, rosto e colo. Sim. Que cuidados a gente precisa ter para essa região que aparentemente são as mais sensíveis do nosso corpo? Sim. Nosso rosto as mais expostas, quem sabe, né? Exatamente, é muito exposto. No dia a dia a gente sempre está tomando sol no rosto, a gente sempre tem mais predisposição a traumas, sendo um frio em excesso, um calor em excesso. Então, realmente a luz do escritório. A luz queima, sim, principalmente aquela luz branca, ela queima bastante. Uhum. Então, assim, nós precisamos ter uma postura preventiva. O rosto, ele escorre, eu uso esse termo porque realmente é o que acontece, para baixo e para frente. Então, a gente pode fazer algumas coisas para tentar prevenir essa alteração, esse envelhecimento. E é um cuidado diário, é uma coisa que se a gente previne, a gente tem muito mais tempo na naturalidade, lógico, né? De um rosto mais bonito, mais Fala um saudável. pouquinho então, o que a gente pode fazer? Medidas simples. Sim. Tem alguma massagem, além dos cremes, além da hidratação, além do protetor solar? Existe algum tipo de massagem, algum tipo de exercício que a gente pode fazer? Existe sim. A gente pode tentar fazer massagens que tentem drenar o corpo. Então, sempre nesse movimento para cima, as nossas rugas, elas sempre fazem 90 graus com o músculo. Então, se o seu músculo, ele está nessa posição, a gente faz uma ruga aqui, só que o seu músculo, ele enruga assim, nesse sentido. Uhum. Então, o que você faz? Quando você está passando um creme, você tem sempre que fazer 90 graus com a ruga. Passando mesmo, como se fosse um vinco de uma calça que você quer desamassar, você pode passar, até que essa ruga vai se amenizando. Certo. Essa é uma medida muito simples que todo mundo pode fazer em casa e que realmente ajuda. Então, se as rugas são na horizontal, então eu vou passar nesse sentido. Então, para vocês aprenderem, na fronte, na testa, as nossas rugas são assim. Uhum. Então, fazendo 90 graus, a gente passa o creme nesse sentido, para cima. Aqui no meio das sobrancelhas, na glabela, as nossas rugas, elas são assim.
né? Então você passa no sentido oposto. O bigode chinês. Bigode chinês, você vai esticando, de levinho você vai passando creme, sempre tentando manter o sentido. Existe um horário para mais cima. específico? Eu gosto de passar creme à noite, que é quando você chega em casa, você está descansada, Vai relaxar. vai relaxando, você tem mais tempo, porque geralmente de manhã a gente tem aquela correria. Então você passa lá o hidratante protetor e sai correndo. Tá. Não, à noite você tem mais tempo, então... Vamos falar então sobre assim, intervenções médicas nessa área, onde que acontece a maioria delas? Certo, na face. Na face. Na face. A face é a nossa porta de entrada, né? Nosso Então as cartão de pessoas se visita. preocupam muito mais com a face. É importante a gente entender que existem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento anatômico. O que é o envelhecimento anatômico? A gente tem frouxidão dos ligamentos que seguram tudo no lugar. Então eles vão relaxando e a pele vai escorrendo para baixo. E também a gente tem reabsorção óssea. O nosso osso, que antes era proeminente, ele vai desgastando com o tempo. E nós temos também o envelhecimento histológico. O que é isso? É o tecido. O tecido vai ficando mais opaco, mais desidratado, mais flácido. Então, a gente tem que pensar no tratamento de uma forma diferente. Certo. As pessoas, quando querem prevenir rugas, elas me procuram para aplicação de botox. O botox, ele paralisa o músculo. Diferente do preenchimento. O preenchimento é para preencher um espaço que ficou aparentemente vazio. Tá bom. Então, a gente faz essas injeções também de preenchimento. Minha mãe tem uma frase que diz o seguinte: se você quer saber a idade de uma pessoa, você olha para a mão dela. É verdade? As mãos, elas são assim reflexos do envelhecimento da pele em geral? Elas são porque a gente esquece muito das mãos. A mão fica por último, a gente nem lembra, a gente só lembra quando está estragada. E assim também é o colo. Então, o que eu oriento as minhas pacientes? Sempre que você vai passar um creme, um protetor solar, passe primeiro no dorso da mão. E daí você nunca vai esquecer e você não vai ficar melecando o dedo. Então, primeiro passa aqui, passa da mão para o rosto todo, para o pescoço e colo, e depois você espalha um no outro. É a forma mais prática de você nunca esquecer. E não vai ter nem desperdício, né, não gente? Vai porque, ter desperdício. É ótima essa técnica. Eu tenho pacientes que gostam de usar luva para dirigir, mas eu nunca cheguei nesse ponto ainda. Eu acho que só o fato de a gente passar o protetor e reaplicar, e na verdade o protetor dura muito pouco na mão, porque a gente lava muito a mão. O tempo inteiro, né? O ideal é você reaplicar bastante, né, o tempo todo. Agora vamos falar um pouquinho então sobre o corpo em geral. Sim. Qual a importância do cuidado da pele como um todo? Pensando na questão envelhecimento, né? Sim. Porque a gente sempre se preocupa com as partes que são expostas. A mão, as pernas aparecem um pouquinho até o joelho. Mas às vezes tem gente que a gente vai para a praia e a gente vê aquelas pessoas com essa parte aqui do corpo, com exceção ao decote e as mangas, né? Branco e diferente do corpo, mas essas partes também estão envelhecendo. Sim, é muito importante a gente entender que altas exposições solares são até mais perigosas. É quando o melanoma acontece. Então, se você for ver os índices de frequência de melanoma, na mulher, o local mais comum de melanoma é na coxa. Você vai falar, poxa, não devia ser no rosto, né? Ou nas mãos, que são áreas que a gente expõe sempre. Exatamente porque nós mulheres temos esse hábito de ficar morena, né? Aquele padrão de beleza, ir para a praia, ficar torrando, passar óleo de urucum e esquecer do protetor solar. Essas medidas, elas fazem com que as mulheres tenham altas exposições em um pequeno período de tempo. Tá, aí você tirou férias e foi lá para o sul, foi lá para o nordeste, e aí você vai ter 10 dias de férias e você vai torrar no sol. Esse tipo de exposição é muito maléfica, então, para as áreas mais sensíveis. É a mais perigosa para risco de câncer de pele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos vários tipos de câncer de pele. Eu vou citar aqui 3 que são mais importantes, e o mais perigoso é o melanoma. O melanoma está totalmente relacionado a altas exposições. Então, é aquela mulher que gosta de ficar bem vermelha, você olha, você vê aquela marca do maiô, do biquíni. Então, isso você tem que tomar muito cuidado. Aquelas mulheres que fazem bolha quando vão na praia, isso é frequente. Precisa respeitar o limite do corpo. Precisa. Na verdade, a gente tem que evitar essa exposição de ficar torrando de propósito na praia. A cultura hoje está mudando já, mas ainda assim a gente encontra pessoas que gostam de ficar torrando mesmo. Queria falar um pouquinho sobre a esfoliação corporal e esses procedimentos que a gente vê cada vez mais frequentemente nos spas, aquela coisa assim de faz massagem, porque você já não aproveita e já faz um outro procedimento. São benéficos, ajudam a evitar o envelhecimento da pele? São sim, porque a nossa pele ela está em constante proliferação. E esse tempo de proliferação
ele é em média 27 dias. Quando a gente esfolia, a gente acaba adiantando um pouquinho. Então a sua pele é estimulada a trabalhar mais. Qual que é o ideal? A gente fazer uma esfoliação uma vez por semana, não pode esfoliar demais, senão você pode acabar ferindo a sua pele, tanto do rosto quanto do corpo. Certo. E os peelings são extremamente legais para a pele. Por quê? Porque eles estimulam essa proliferação. Então a sua pele, de uma forma natural, ela consegue prevenir câncer de pele através de peelings, ela consegue prevenir manchas, tratar manchas prévias. Então, é uma série de medidas Você que a gente disse consegue. facial uma vez por semana, uma esfoliação e os peelings periodicamente, mas corporal, uma vez por mês é o suficiente? O nosso corpo, ele tem uma pele até mais resistente que a pele do rosto, então ele tolera mais esfoliação. Porém, a gente também não tem aquele tempo, aquela paciência de ficar esfoliando sempre. Eu acredito que uma vez por mês seja bem suficiente para a gente conseguir um bom resultado. Tá. Vamos falar um pouquinho aqui, acho que a gente ainda tem um tempinho. Vamos falar um pouquinho sobre receitinhas caseiras para o corpo e para a pele. Funcionam, tem muita coisa natural com mel, tem muita coisa com fubá, com aveia, mas também tem coisas perigosas que podem fazer mal, não é mesmo? Sim, tem muita coisa que é perigosa e que as pessoas insistem em utilizar. E tem coisa que faz bem para a maioria das pessoas e que para mim não vai fazer bem. Exatamente, eu falo para o meu paciente que cada pele responde de um jeito. Você pode usar exatamente o mesmo produto na mesma concentração, a minha pele vai responder de uma forma bem diferente da sua. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses chás que as pessoas gostam de preparar, porque eles são extremamente alergênicos. Outras medidas, por exemplo, a esfoliação com mel, ela pode ser utilizada porque o mel ele tem grânulos, né? Então, você pode utilizar o mel para esfoliar sim, não tem problema. E existem, a aveia é importante para a pele, existem cremes feitos à base de aveia. Então, a gente pode usar sim, mas muito cuidado com quem te orienta, muito cuidado com o que você usa na sua pele. Tá certo. Doutora, obrigada mais uma vez pela participação, viu? Imagina, é um prazer. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem Saúde Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais do que o nosso Brasil tem a oferecer em questão de saúde. Não sai daí, a gente já volta.